Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o RBRR, um fundo de papel high grade. O fundo aqui fez várias movimentações, mesmo gerando prejuízo, a fim de restabelecer o seu caixa. Vou comentar o porquê isso aconteceu. Vou falar um pouquinho também sobre a taxa média do fundo, junto da taxa de sensibilidade. O fundo está com desconto, quanto que a gente está levando para casa ao comprar o fundo com desconto. E além disso, vou comentar mais movimentações do fundo. Então aqui começando, a gente consegue ver que ele tem hoje 42 CRIs na sua carteira, uma duration de mais de 4 anos, a taxa média aqui CDI mais 3 e PCA mais 7,1. Só que, como o fundo está muito descontado, você compra e leva um pouquinho mais de taxa para casa. Vou explicar isso mais à frente. Então, movimentações. No mês de fevereiro, tivemos dentro da estratégia Core de CRIs a integralização de 15 milhões do CRI União Faria Lima 2, operação estruturada investida 100% pela RBR, remunerando o CDI mais 3,5 ao ano. Operação bem interessante, uma taxa interessante para a qualidade do ativo. Né? A operação conta com alienação fiduciária de um imóvel localizado na Faria Lima, no Itaim Bibi. Então, bem interessante, foi o que eu falei mais cedo em outros vídeos com vocês. A questão da garantia, a gente tem que avaliar sempre a qualidade do imóvel que está dado em garantia. Então, esse imóvel aqui com certeza tem liquidez, é um imóvel bom, então é isso que a gente tem que avaliar. Venda parcial de papel, 3,5% do CRIELBOR, apurando o resultado de 39 mil. Com a venda, a CDI mais 2,5 no mês de fevereiro, o retorno do trade foi CDI mais 38,31. No outro vídeo da RBR, eles explicaram para a gente o racional desses trades com papel e como ele consegue melhorar a taxa média da carteira, principalmente fazendo essa melhora na taxa da operação. Então, ele comprou uma operação, vende no momento oportuno e tem ali uma TIR melhor. Eu vou deixar linkado o vídeo aqui para vocês no final desse vídeo, que lá eu explico com mais detalhes como isso funciona, para quem não entendeu. Então vendemos 2,3 milhões do KNCR e 4,2 milhões do VRTA, próximo ao preço de compra, gerando um prejuízo de 1 centavinho por cota. Essa movimentação foi realizada com o objetivo de alocar recursos em operações core, com maior rentabilidade, que vão gerar maior valor para o portfólio. Ele comenta aqui que o cenário econômico impõe desafios importantes para o mercado de crédito e com a taxa de juros elevada e a diminuição da liquidez, ótimas oportunidades de investimento com taxas mais atrativas e garantias mais robustas estão disponíveis. Que vai na linha com o que eu venho comentando com vocês. A gente tem visto que o crédito no Brasil como um todo secou e como ninguém está querendo investir, todos os gestores a gente está vendo que estão aumentando o seu caixa dentro do possível, o IRDM está fazendo o mesmo movimento, o VRTA praticamente não se moveu, enfim, tem vários fundos. Então as taxas das próximas operações elas têm que ser mais atrativas ainda, possivelmente com mais garantias, e a gente vai ver cada vez mais operações high grade com taxas melhores. Então o fundo ele está aqui sempre pensando no seu custo de oportunidade, então ele está saindo de alguns papéis, mesmo que com prejuízo, visando ali na frente conseguir um ganho maior. Aqui fica até a lição para a gente, investidor pequeno, que é gestor da nossa carteira. Às vezes a gente está com uma posição com prejuízo, e aqui eu não estou falando para vocês venderem, nem comprarem, enfim, só para vocês pensarem. E a gente fica segurando aquela posição, esperando voltar para o preço médio, e o papel já perdeu seu fundamento, ao passo que a gente poderia cortar essa erva daninha, que é algo que o Warren Buffett fala bastante, e regar a planta, ou seja, tirar o que tem de ruim no papel, regar o que tem de bom e conseguir recuperar esse investimento em outro ativo. Então você corta um ativo que está com prejuízo e você recupera esse prejuízo em outro. Então isso acontece, é mais ou menos aqui o movimento que o gestor está fazendo. Se você está gostando do meu conteúdo, deixa o like. E se você quer uma apostila, um guia, um e-book, chame como quiser, de graça eu vou fornecer para todo mundo lá no grupo do Telegram quando eu bater 1000 inscritos, para que você, investidor iniciante, consiga entender melhor alguns conceitos e aproveitar melhor os meus vídeos. Vai ser algo simples, rápido, não quero fazer algo muito extenso, para poder auxiliar vocês acompanharem aqui os 2 vídeos que eu posto por dia para poder fazer melhor seus investimentos. Seguindo, então o fundo distribuiu 95 centavinhos por cota, tem uma reserva de 19 centavos, e aqui interessante, né? Vários fundos estão colocando essa informação para a gente, um resultado acumulado pela inflação ainda não distribuído de 81 centavos por cota. O que é isso? Ele tem ali alguns CRIs
que eles foram acruando, né, essa inflação, eles foram engordando, e aí quando o gestor fizer a venda ou o CRI, né, acabar, ele tiver o vencimento dele, esse valor vem para dentro do fundo e o fundo consegue distribuir. Isso é interessante porque para a gente projetar os dividendos futuros. O gestor tem essa possibilidade de fazer essa venda, colocar esse dinheiro no caixa e distribuir. Então é bem legal. Garantias. 48% das garantias localizadas em regiões prime de São Paulo, como Faria Lima, Jardins e Pinheiros. Então isso aqui é legal porque se tiver algum problema, ele consegue executar e rapidamente ter o dinheiro no caixa do fundo, porque são garantias em tese bem líquidas e garantias também com preço muito provavelmente próximo ao preço ali do laudo, porque enfim é mais fácil de precificar uma garantia num grande centro. 85% das garantias localizadas no estado de São Paulo. Então é um fundo, como a gente pode ver, bem high grade, focado aqui no estado de São Paulo, operações mais óbvias, como a gente chama, né? E mais seguras. Taxa, aqui é um ponto detrator do fundo, é uma taxa um pouco cara, até porque ele tem taxa de performance de 20% que excedeu o CDI. Seguindo, tem mais informação legal nesse relatório. Aqui a gente consegue dar uma olhadinha na DRE, a gente vê que ele gerou 11 milhões e 600 mil, lembrando que teve o prejuízo, como eu comentei, e ele teve que usar um pouquinho das reservas para conseguir distribuir. Na verdade é que ó, ele gerou 11 milhões 460, certo? E ele distribuiu 12 milhões 766. Então ele usou um pouquinho da reserva e ele ainda tem aqui uma quantidade em reserva de 19 centavinhos, como a gente viu. Então bem legal. Seguindo, a taxa de sensibilidade. Então o fundo está negociando aqui na casa dos 85, 84, depende do dia. Então nesse valor você leva para casa um IPCA mais 10, né, descontando aqui a taxa de IPCA mais 9,10 e um CRI de CDI mais 3,22, descontando a taxa CDI mais 2,47. Então, com esse deságio, fica bem interessante pela robustez do fundo. É um fundo bem high grade, pagando aí IPCA mais 9, dependendo, esse fundo chegou a cair até R$80, se eu não me engano, e ali a gente estava levando para casa já descontando as taxas IPCA mais 10,67, CDI mais quase 4. Então, naquele momento ali, não é uma recomendação de compra, mas quem conseguiu pegar nessa faixa de preço pode ter feito um belo negócio. A gente tem que acompanhar o fundo. Seguindo, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do caixa do fundo, como ele está robusto. Então, a gente consegue ver aqui, vou até dar um zoom, que ele tem 6% do PL em caixa, caixa mesmo, está rendendo 80% do CDI, e ele tem aqui mais 1,1% em CRI carrego, que é CDI mais 1. Ele coloca aqui para a gente. Os CRIs classificados como carrego são alocações temporárias de curto prazo, entre 30 e 60 dias, mantidas até finalizarmos os investimentos que estão em curso nos CRIs Core. Essas alocações remuneram média de CDI mais 1, o que representa 32% a mais do que o caixa remunera hoje. Então a gente pode considerar que caixa, porque isso aqui ainda não está em operação mesmo, quase 7,1%. Então o fundo está com grana no caixa para ir surgindo operações com empresas, né, operações mais seguras, com taxas muito atrativas. Eu acredito que ele vai fazer a alocação e por isso que ele preferiu gerar aquele prejuízo. Tem um pouquinho de compromissadas, tá, que representam 9% do PL, estão sendo consideradas dentro da estratégia Core. Então, a gente consegue ver aqui que ele tem 89% do Core, tático 14%, que é para poder ele fazer o giro, e tem a liquidez, que é 6%. Se a gente somar aqui, passa de 100, justamente por causa das compromissadas, é uma alavancagem. Quero mostrar para vocês mais algumas coisas. Rating. Então aqui 93% das operações rating A ou mais, né? A mais, enfim, aqui estão as classificações. Então aqui a gente vê o nível de segurança do fundo. Lembrando, pessoal, que não é certeza que não vai dar problema. Pode dar problema. Mas no mercado estressado a gente tem visto por enquanto os high yields sofrendo mais e os high grades ainda conseguindo segurar, inclusive pagando muito bem, pagando ali muitas vezes muito pouco a menos que os high yields, ou os high yields que começaram a dar problema, e esses vão pagar muito menos que os high grades. Principais posições, ele tem aqui uma exposição um pouquinho maior nesses 4 CRIs. Acredito que fazendo ali a alocação que está em caixa vai dar uma diluída nisso aqui. Eu gosto sempre de 5% para baixo. Claro que é um fundo que não tem tantas operações, tem 42, é bastante, mas tem fundos aí que a gente vê que tem 80, 90, e aí consegue até diluir mais. E aqui um comentário só para quem ficou até o final do vídeo. Assim como eu comentei no HCTR sobre o CRI GPK, teve ali alguns problemas, né?
tem um vídeo sobre isso. A MRV, analisei o relatório dela, né, ela soltou os seus resultados recentemente por cima, e ela, não é que ela vai dar default, mas pode ser que ela tenha alguns problemas. O custo da dívida dela está ficando alta, ela sofre ali com uma Selic tão alta, né, com juros tão altos, e os fundos aqui que tem carteira MRV, pode ser que a gente veja aí uma série ou outra de um CRI com algum problema, algum engasgo, algum soluço, vale a pena a gente acompanhar. Lembrando que é considerado high grade, tem muitas carteiras de fundo high grade, aqui por exemplo tem 4 operações, mas vale a pena ficar de olho. Não estou falando que vai dar nenhum tipo de problema, não estou vendendo aqui susto, mas vale ficar de olho. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, então é isso. Peço like, peço inscrição, lembrando, o grupo do Telegram está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu!